Ligados e integrados. Oferecimento Ouro Fino. Saúde animal. Bom dia! Que bom que você, produtor, produtora, está aqui com a gente no Ligados e Integrados. Fim de semana chegando, mas vamos encerrar a semana da melhor forma. Informados sobre tudo o que acontece na avicultura e na suinocultura. Vamos juntos até o meio-dia. Sustentabilidade e preservação do meio ambiente também é o compromisso da recém-inaugurado Núcleo Gênesis, uma moderna unidade de produção de material genético de suínos. A aplicação de probióticos como estratégia de equilíbrio na microbiota intestinal das aves. Vamos entender como age e os benefícios desse aditivo na saúde do lote. O nosso programa está no ar. Vamos começar com boa notícia? De acordo com informações repassadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, a Associação Brasileira de Proteína Animal, as autoridades sanitárias da Polinésia Francesa publicaram autorização oficial para as importações de carne de frango brasileira. Segundo a publicação, todos os estabelecimentos frigoríficos que hoje embarcam para a União Europeia poderão exportar a proteína para o território ultramarino, localizado no sul do Oceano Pacífico. Conforme disse o presidente da BPA, Ricardo Santin, as vendas deverão atender o mercado food service, especialmente a rede hoteleira da Polinésia Francesa, que tem no turismo o principal setor econômico. E chegou o momento do quadro Ouro Fino na Granja. Você com certeza já ouviu falar dos diversos benefícios dos probióticos para a saúde humana. Mas e sobre as vantagens dos probióticos para as aves? Probióticos são produtos compostos por bactérias que, unidas a outras já existentes no sistema digestivo do animal, beneficiam a saúde das aves. É mais ou menos assim, como a microbiota é o conjunto de micro-organismos que habita o intestino dos animais e é responsável pela produção de vitaminas, enzimas e energia. Os probióticos agem para manter tudo em ordem, impedindo a proliferação das bactérias patogênicas, ou seja, as bactérias que poderiam prejudicar os animais. Na composição de um produto probiótico, o uso principalmente de bactérias dos gêneros Lactobacillus e Bacillus são comuns para os produtos humanos ou animais, pois ambos exercem a ação benéfica ao hospedeiro. Os probióticos também agem como promotores de crescimento e promovem melhor desempenho zootécnico. E, de acordo com a Embrapa, existem diversos probióticos sendo comercializados no Brasil. E antes de entrar nesse assunto, eu quero te lembrar que nós estamos ao vivo também na internet e você pode participar do nosso programa. Qualquer dúvida, basta você deixar lá no comentário. O endereço é youtube.com/canal Rural BR. Agora sim, você sabe de que forma o probiótico age e como ele impacta no equilíbrio da microbiota intestinal das aves? É sobre isso que vamos conversar com o zootecnista Eduardo Miranda de Oliveira, que está aqui com a gente. Bom dia, Eduardo, bem-vindo ao nosso programa. Olá, Daniela, bom dia. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Eduardo, quero começar perguntando para você, o uso do probiótico deve ocorrer nos primeiros dias da formação embrionária das aves ou ele pode ser implementado em outras fases da produção? Sim, na realidade, os probióticos, como definição, tá, Daniela, eles são suplementos alimentares, né, que podem ser utilizados nas rações dos animais, são micro-organismos vivos, né?
E aí a gente tem no mercado uma série de compostos, principalmente à base de lactobacilos, bacilos subtilis, enterococos, bifidobactérias. E esses micro-organismos eles podem ser sim suplementados na alimentação das aves desde o início, desde a fase pré-inicial, do início de vida das aves como um todo. Então, no início ali, você tem como principal benefício a fase de maturação, né, desses micro-organismos, né? Depois, em um segundo momento, você tem a fase ali de colonização e, em um terceiro momento, a fase de manutenção desses micro-organismos. Tá certo. Então, a fase inicial é a ideal? Exatamente. Pode ser utilizado desde a fase pré-inicial, no sentido de garantir uma maior maturação da microbiota intestinal como um todo, e nas fases seguintes, já visando uma maior colonização e a manutenção do intestino, da parte da microbiota do animal como um todo. Agora, os produtores e os médicos veterinários, eles devem tomar algum cuidado ao escolher o probiótico? Sim, na verdade, hoje a indústria ela trabalha com vários produtos. Temos vários produtos, então, que são disponíveis hoje no mercado. E o que é interessante observar? O primeiro momento seria observar quais são as cepas que estão inclusas dentro desse produto. Hoje existem várias cepas, temos lactobacilos, temos bacilos subtilis, temos bifidobactérias, temos streptococcus, enterococos. Então, essas cepas elas podem ser utilizadas de forma separada ou de forma em conjunta, certo? Então, esse seria o principal item a ser trabalhado. E aí, em um segundo momento, é importante a gente observar qual seria a concentração desses produtos, tá? É importante observar a concentração e, em um terceiro momento, a dose desse produto que vai ser utilizado. Porque se o probiótico ele for utilizado em dose muito baixa, ele acaba não surtindo efeito, e aí muitas vezes acaba ocasionando um mecanismo de resistência microbiana, o que acaba não sendo interessante para o animal. Tá certo. Bom, entre as doenças que o probiótico combate está a salmonela, né? Temida aí, que afeta as granjas e o consumidor final também. Como a substância protege as aves dessa patologia? Na realidade, o probiótico, esses micro-organismos vivos, uma vez quando administrados, a grande maioria deles tem a capacidade de produzir um ácido que se chama ácido lático. E esse ácido lático, ele é capaz de inibir a ação de alguns micro-organismos gram-negativos, como salmonella, Escherichia coli, e alguns micro-organismos também gram-positivos, como Listeria, Campylobacter e Clostridiose. Então, eles atuam mais nesse sentido, além de também favorecer um aumento da resposta imune. E aí, quando você tem um aumento da resposta imune, muitas vezes você tem uma maior produção de anticorpos, uma maior proliferação de linfócitos do tipo T e também de macrófagos, que são células de defesa que compõem o organismo do animal. Tá certo. Eduardo, eu queria que você explicasse para a gente como o probiótico se diferencia dos demais aditivos naturais. Certo. Os probióticos, eles são micro-organismos vivos, né? Então, você tem a ação desses compostos, né, que hoje tem disponível no mercado, e a principal finalidade dele é favorecer o aumento de bactérias benéficas. E, ao mesmo tempo, você tem uma redução de micro-organismos patogênicos. Então, ele se diferencia nesse aspecto, porque existem vários outros produtos hoje também no mercado que acabam atuando não exatamente com essa função, mas acabam combatendo micro-organismos patogênicos através de acidificação ou outras formas e outros meios que podem também ser considerados. Certo. Como tem sido a aderência, né, dos produtores no uso de aditivos naturais como o probiótico? Bom, hoje o uso de probióticos é uma realidade na indústria avícola, não só avícola, mas também em suinocultura. Os produtores têm buscado cada vez mais novas alternativas que possam substituir os antibióticos promotores de crescimento, uma vez que existe prazo já regulamentado pelo Ministério para que esses produtos possam ser cada vez menos ou talvez banidos do mercado, menos utilizados ou banidos.
E aí surgem, sim, como uma das alternativas para poder ser utilizado na alimentação das aves. Tá certo. Eu queria que você explicasse para a gente, então, um caso prático, né? O produtor, ele consegue perceber a diferença na produtividade da granja usando o probiótico? Sim, a grande parte desses produtos já existe, sim, uma comprovação técnico-científica, né? Não só em condições de campo, mas também através de ensaios in vitro, que esses produtos eles têm a capacidade, sim, de inibir a ação de Escherichia coli, de salmonela e de outros micro-organismos, e a gente pode comprovar isso através de resultados no campo, como uma melhoria na performance dos animais, ou seja, maior ganho de peso, um maior consumo de ração, uma melhor conversão alimentar. Se a gente for falar em produção de ovos, a gente consegue observar, sim, uma maior produção de ovos, um aumento, uma redução da mortalidade, uma melhor qualidade das excretas, uma menor incidência de diarreia desses animais como um todo. Tá certo. Eduardo, eu quero que você relembre aqui, assim, rapidamente a gente, só para deixar certinho, a administração correta desse aditivo, como tem que ser feita. Certo. O primeiro impacto, então, importante de ser analisado é verificar qual é a concentração desse produto, se esse produto está administrado na forma de cepa, de forma isolada ou em conjunta, verificar qual é a dose que está sendo utilizada e é importante verificar também se esse produto ele possui ensaios in vitro, né? Ou seja, condições comprovadas dentro de laboratório antes de ser realizada a campo e também testes com animais a campo para que esse produto, então, possa ser utilizado. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, por esclarecer as nossas dúvidas aqui. Eu que agradeço e estamos aqui à disposição. Até uma próxima, Eduardo. Bom dia. Obrigado. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e a seguir um exemplo de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. A gente já volta. Estamos de volta e neste mês foi inaugurada pela AgroSéries-PIC na cidade de Paranavaí, na região oeste do Paraná, o Núcleo Genético Gênesis. Segundo os idealizadores, além de ser uma das mais modernas unidades de produção de material genético de suínos do mundo, a granja propõe ações de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, que serve de referência para suinocultores brasileiros de todo porte. Vamos ver? Quando uma granja deste nível é implantada em um país, o primeiro beneficiário disto é o produtor local. O primeiro alvo nosso é o suinocultor brasileiro, tá? É o grande usuário de tudo isso que vai ser gerado aqui. E nós cremos que muitas dessas novidades, inovações aqui podem ser aplicadas imediatamente em granjas no Brasil. Uma das ideias já postas em prática é criar parcerias para manter ações sustentáveis, produzir insumos e gerar novos empregos. Na questão ambiental, temos um projeto muito interessante aqui no Núcleo Gênesis. Temos um parceiro local onde nós faremos a utilização dos dejetos, gerando produto, alimentação para gado, para equinos, bem como empregos diretos também desse nosso parceiro, a segurança ambiental do projeto. Bom, em termos de sustentabilidade, tentamos pensar em tudo. O próprio fato de termos as instalações todas climatizadas, então eu tenho aqui para climatizar, tenho placas evaporativas que eu aciono água. E tenho energia também para fazer essa troca de ar. Eu preciso, e nós aplicamos essa tecnologia aqui, de isolamento térmico de todos os nossos galpões, de toda a instalação, de forma que eu não tenha incidência de calor externo dentro deste galpão. O único calor gerado aqui dentro será dos próprios animais. Então, neste ponto apenas, eu já tenho um menor consumo de água, um menor consumo de energia. Em todos os setores da nossa instalação, nós pensamos também nos diferentes modelos para o animal consumir água, de forma que eu tenha uma água com qualidade para o animal consumir, mas também que eu evite desperdício de água. Pensando na parte de lavação,
em instalações que me permitam lavar de forma mais rápida, com menor consumo de água. O próprio sistema que nós temos de água para limpeza das instalações totalmente pressurizado em 100% da instalação, com alta temperatura, né? Então isso também acelera meu processo de limpeza, eu economizo água, não necessito usar saponificante para tirar o biofilme dessa instalação, então também pensando na questão de sustentabilidade aí. Uma fábrica em total conformidade com a preservação do meio ambiente para produzir a ração consumida pelos animais e a produção inovadora de biogás e de energia solar. São ações que fecham o ciclo de sustentabilidade primordial para o Complexo Gênesis. É uma fábrica de ração moderna, automatizada, que produz ração peletizada. Isso é um processo que garante um melhor uso dessa ração, economia de ração e também tempo e temperatura, o que é muito importante do ponto de vista de biossegurança aqui na produção animal. Então tem os biodigestores produzindo biogás, é amplamente utilizado isso na suinocultura brasileira. O que nós estamos aplicando aqui são alguns conceitos nesse processo que me permita ter uma maior produção de gás e um gás de melhor qualidade, mais puro. E aí eu consigo produzir mais energia. Somado energia solar mais a do biogás, nós teremos uma produção total de energia que permite não somente tocar esse nosso complexo aqui de Paranavaí, que é a Granja Gênesis, a fábrica de ração e uma UDG que nós já possuímos, que está em operação, como também uma outra unidade que nós temos no Paraná, em Laranjeiras do Sul. Então essa compensação toda de energia nós conseguiremos atender via este projeto. E a entrada dos animais no Núcleo Genético Gênesis começa no dia 8 de abril. O primeiro lote de suínos importados chegou em Viracopos, em São Paulo, como vocês estão vendo nas imagens, formado por 900 animais de elite, sendo 800 fêmeas e 100 reprodutores. Agora os animais estão na estação quarentenária de Cananéia, onde cumprem os procedimentos sanitários exigidos pela legislação brasileira. A AgroSéries PIC informou que a operação foi acompanhada por um profissional da área de bem-estar animal e foi um sucesso. Segundo eles, essa foi a maior importação da história do segmento brasileiro de genética de suínos. No total, a empresa fará 5 importações com 900 animais de elite cada. E você, já sabe como ter acesso aos nossos conteúdos? Eu vou te ajudar. Pega o seu celular aí, ativa a câmera e mira para esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai acessar o link que te leva para os nossos conteúdos e para as nossas redes sociais. Bom, gente, o Ligados Integrados dessa sexta-feira fica por aqui. Bom fim de semana. Nos encontramos na segunda-feira, às 11h30 da manhã, aqui no Canal Rural. Combinado? Até lá! Ligados e Integrados. Oferecimento Ouro Fino. Saúde animal.